Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. Hoje vamos falar sobre a saída de Enzo Fernandes do Benfica. Se queres ficar a saber a minha opinião, fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, como tinha prometido ontem, vou assim fazer um vídeo onde vou dar a minha opinião sobre a venda do Benfica de Enzo Fernandes ao Chelsea por o valor de 121 milhões de euros, segundo o comunicado oficial. Não me quero estar a alongar muito sobre a minha perspectiva sobre as vendas de mercado, principalmente sobre este jogador, pois já fiz um vídeo há um par de semanas onde me debrucei e fiz um vídeo bastante longo onde dei a minha opinião sobre o caso, e na minha opinião na altura era que o Benfica não devia vender este jogador. Mas como disse então, a qualidade de Enzo é inegável e os números apresentados por Enzo ao serviço do Benfica também são inegáveis. Na minha opinião foi o MVP de vários jogos de qual esteve presente, e assim sendo um dos melhores jogadores do Benfica em campo nesta primeira fase da época, especialmente até o Mundial. E assim sendo, podemos assegurar com certeza que era uma das grandes armas do Benfica para atacar a segunda metade da época. No entanto, há uma coisa que temos que ter em valor, que é a vontade do jogador. Ou seja, o jogador não é uma propriedade. A partir do momento que um jogador se nega a continuar num clube, ou que mostra a vontade expressa de sair do clube, é muito difícil para o clube manter, seja ele o Benfica ou seja ele o Real Madrid. Recordamos o episódio, por exemplo, de Cristiano Ronaldo. Após ganhar 3 Champions League consecutivas com o Real Madrid, no dia da final, exatamente no minuto após terminar essa mesma final, deu uma entrevista onde disse que este teria sido o seu último jogo pelo Real Madrid. Não foi por Florentino Pérez tentar convencer-se o jogador português ou por tentar oferecer mais dinheiro que conseguiriam fazer com que o jogador português se mantivesse no clube. E como o mesmo já expressou, o mesmo já não se sentia querido e queria sair. Aqui neste caso as razões são diferentes, são razões puramente económicas. Eu tenho uma opinião muito marcada sobre este caso, especialmente sobre o indivíduo Enzo Fernandes, e as quais já partilhei ontem quer no Twitter, quer no Facebook. Simplesmente não fiz este vídeo mais cedo, pois queria ouvir com bastante atenção a entrevista do nosso presidente Rui Costa, nomeadamente no que refere às negociações entre o Chelsea, entre o Enzo e o Benfica. Em primeiro lugar, quero recordar que este canal não é um canal que favorece Rui Costa ou qualquer outro presidente do Benfica. Este é um canal feito por um benfiquista para os benfiquistas, e a única coisa que ele defende é o nosso Benfica. E assim sendo, há coisas do Rui Costa com que eu estou de acordo, após ter ouvido a entrevista, mas há coisas que discordo, que já passarei a focar em vários pontos. Para quem segue o meu canal, sabe desde o início da época que eu digo que Enzo Fernandes era um jogador que só se manteria no Benfica durante uma época. Não só por não ter mostrado grande vontade nem grande interesse pelo Benfica desde o início, como quando chegou à Europa a primeira coisa que disse foi que o Benfica seria um trampolim para chegar a um clube grande. Logo aí nas suas primeiras declarações mostrava inocentemente qual era a sua vontade, ou seja, chegar ao Benfica, fazer uma boa temporada e poder sair assim para uma das melhores 3 ligas do continente europeu, ou seja, para a Liga Espanhola, para a Liga Italiana ou então para a Liga Inglesa, sendo que era a Liga Espanhola e a Liga Inglesa aquelas que atraíam mais o jovem jogador argentino. E após o mesmo ter sido escolhido o melhor jogador jovem do último Mundial, Enzo Fernandes começou logo uma panóplia de ações que mostrou qual era o seu sentimento e qual era a sua vontade, ou seja, desrespeitando uma ordem direta, ou seja, uma instrução direta do seu treinador e seu presidente, da qual não poderiam passar a passagem de ano fora do país, pois teriam de descansar, e assim sendo, Enzo Fernandes decidiu ir passar a passagem de ano junto com familiares e ainda com o seu empresário para a Argentina, e também não se coibiu de mostrar nas redes sociais onde é que estava e que tinha desrespeitado o nosso clube. Logo aí já começava mal o ano 2023 para Enzo Fernandes no Benfica. Chegando assim à parte em que o Chelsea começou por oferecer uma proposta em que todos pensávamos que era superior à cláusula de rescisão originalmente e depois de ver mostrar que era abaixo da cláusula de rescisão, então o Benfica decidiu não negociar. E então aí o negócio acabou por cair por terra. Assim sendo, Enzo Fernandes voltou a jogar pelo Benfica e podemos até dizer que o fez bastante bem, sendo na minha opinião o MVP de 2 das partidas as quais disputou. Embora não tenha estado em grande nível frente ao Braga e também não tenha tido a sua exibição mais conseguida frente ao Sporting, contra outros clubes que jogou nesse período fez grandes exibições e mostrou estar empenhado. No entanto, deveria cair por terra nas últimas 48 horas antes do fecho de mercado. Ora, como o nosso presidente disse durante as negociações, Enzo Fernandes expressou claramente que não queria continuar a jogar no Benfica. Inclusivamente, quando lhe foi oferecida a possibilidade de, a partir do dia 1 de fevereiro, ou seja, o dia a seguir a fechar o mercado, de ganhar já um salário acordo com aquele que iria ganhar no Chelsea, e sendo que o seu contrato com o Chelsea seria assinado e que o mesmo permaneceria sobre empréstimo no Benfica até final da época, o mesmo recusou terminantemente, dizendo que não queria voltar a jogar no Benfica, ou seja, que não estava interessado na possibilidade de se manter no plantel atual. Assim sendo, poucas saídas cabiam ao nosso presidente. Ou mantinha um jogador descontente à base ou à margem do plantel, ou então um jogador que não estaria involucrado e compenetrado nos objetivos do Benfica, o que poderia acabar por minar o balneário, ou então teria mesmo de vender. Mas aí, na minha opinião, o Rui Costa esteve bem e salvaguardou os interesses financeiros da equipa do Benfica, ou seja, da instituição. Sendo que, desportivamente, o Benfica acaba por perder um dos jogadores, ou o jogador mais importante do seu plantel, em termos económicos foi uma grande salvaguarda financeira para aquilo que representa os gastos efetuados nesta época.
E assim sendo, chegando a este impasse, ou seja, não era nenhum impasse, pois nesta altura Rui Costa já tinha metido na sua cabeça que Enzo Fernandes não voltaria a vestir a camisola do Benfica, devido à sua intransigência em continuar no Clube da Luz. E assim sendo, só restava uma solução, que era vender o jogador. E assim sendo, Rui Costa decidiu vender pelo valor da cláusula de rescisão. E o que é que isto nos diz? Não tem que ser exatamente os 120 milhões de euros pagos de uma só vez, pois todos sabemos que a cláusula de rescisão é um mecanismo existente na FIFA apenas para quando existe litígio entre o jogador e o clube e quando o jogador quer sair para outro clube, e que o mesmo clube, esse que está interessado no jogador, está interessado ou tem poder económico suficiente para bater a cláusula de rescisão, como aconteceu no caso Figo ou no caso Neymar. Mas quando existe então uma negociação e não uma hostilidade, os clubes acabam por negociar o valor da cláusula de rescisão ou muito perto da mesma, ou até superior à mesma, como já aconteceu em casos como o de Ronaldo, o de Bale, o de João Félix ou outros tantos casos no futebol moderno, por exemplo Filipe Coutinho ou até Dembélé, em que os clubes chegam a um acordo e os valores são pagados parceladamente. Ou seja, são pagados em várias tranches. E assim sendo, o clube comprador acaba por ficar com o jogador, o clube vendedor acaba por ficar com o valor que era da cláusula de rescisão e o jogador acaba por sair. Sendo que o clube fica sem o ativo desportivo, mas acaba por se sentir compensado financeiramente e sem ficar com um ativo que só iria desvalorizar ou então minar o balneário. E assim sendo, na minha opinião, neste caso, Rui Costa tomou a decisão correta, uma vez que Enzo Fernandes mostrou-se completamente intransigente em continuar a vestir a camisola do Benfica. Depois, é verdade que levanta algumas suspeitas as comissões pagas pelo Benfica, nomeadamente aos empresários, e que muita gente disse, então mas se o Benfica não queria vender, porque é que teve que pagar a alguém para vender o jogador? Tal e qual como Rui Costa explicou, muitas vezes quando assinamos com certos jogadores, é tal e qual quando pomos uma casa à venda com uma agência imobiliária. Fazemos assim um contrato em que damos exclusividade a essa agência imobiliária para nos vender a casa. E logo que já assinamos esse contrato, não podemos ir vender a casa por nossa conta. E foi o que aconteceu. Quando o Benfica assinou com Enzo Fernandes no início do ano, ou seja, no início da época, acabou por assinar um contrato de exclusividade em que representava 10% para o seu empresário. E assim sendo, o Benfica tinha que honrar essa promessa, uma vez que era uma coisa que estava contratualmente escrita. Tal e qual como vemos noutros jogadores, como foi por exemplo o caso de Haaland, em que o pai recebe uma parcela e na altura o seu agente Mino Raiola, hoje em dia falecido, também representava uma parcela. Ou seja, o jogador iria ser vendido por um valor, mas independentemente do valor que o Borussia Dortmund iria receber, existia uma possibilidade de pagar 25% ao pai de Haaland e uma possibilidade de pagar 25% da Mino Raiola. Ou seja, que do valor do bolo total iria pagar 50% entre o pai e o empresário. Assim sendo, neste caso o Benfica teria que pagar 10% aos empresários de Enzo Fernandes e Rui Costa conseguiu reduzir essa margem para 6,5%, sendo que o Benfica poupou 13,5%. Se é verdade ou não, isso não sabemos, mas que é uma prática bastante comum no mundo do futebol, é. E isso acontece com quase todos os jogadores quando são vendidos. Tal e qual como quando o jogador quer ser vendido e o seu agente não consegue pôr o jogador no mercado, vê-se muitas vezes jogadores ao fim de vários anos, à tutela de outros agentes, acabam por mudar para um agente mais forte para assim o poder colocar no mercado. E assim sendo, Enzo Fernandes e o seu empresário salvaguardaram a possibilidade de o mesmo ser vendido este ano com uma ativação de 10% dentro do mesmo contrato. E se até aqui parece que eu estou a concordar com tudo aquilo que o Rui Costa fez, chega um momento em que eu não concordo com algo que o Rui Costa fez. Eu entendo que o Rui Costa aqui queria manter Enzo Fernandes no plantel e esperou até o último dia de mercado, e na minha opinião foi ingênuo, pois no mundo do futebol já não se pode acreditar que um jogador quer ou sente as cores de um clube quando o mesmo não é formado nesse clube. E assim sendo, Rui Costa devia ter salvaguardado os interesses do Benfica e devia ter procurado um substituto à altura. Eu agora pergunto a vocês, existe um substituto à altura no mercado? Não tão bom como Enzo Fernandes com a idade que tem, mas o Benfica poderia ter procurado ou um empréstimo de um jogador reputado para a mesma posição, inclusivamente no Chelsea, como por exemplo o caso do Kovacic, ou até procurar um jogador como por exemplo Amrabat da Fiorentina, ou até de Brozovic do Inter, por exemplo, só para dar alguns exemplos. A questão aqui passa-se com a seguinte, sabendo que o Benfica iria vender no último dia de mercado um jogador tão bom como Enzo Fernandes por um valor tão avultado, os outros clubes, como explicou Rui Costa, iriam pedir valores substancialmente mais elevados que aquilo que os jogadores têm, ou seja, superiores ao seu valor de mercado, ou então bastante próximos à cláusula de rescisão. E assim sendo, como eu disse no meu vídeo, aquele que falei anteriormente tinha feito, o Benfica não podia cair nessa asneira. Mas aqui acredito que o Rui Costa e a sua equipa deviam ter salvaguardado este interesse e chegado a acordo com um jogador muito antes, ou seja, logo quando o Enzo começou a dar as primeiras indicações que queria sair do Benfica, ou seja, logo a seguir ao Mundial. O Benfica devia ter salvaguardado os seus interesses e aí contratar ou ter um pré-acordo com algum jogador. Assim sendo, em resumo, na minha opinião, o Benfica nunca se devia ter desprendido de Enzo Fernandes, mas para isso também precisava contar com a vontade do jogador. Chegando ao ponto em que o jogador não quer voltar a jogar com a camisola do Benfica ou quer realmente sair e que existe um clube que paga esse dinheiro, porque também é importante, muitas vezes vemos boatos na comunicação social, nomeadamente no Twitter, em que existe certo clube que oferece, certo clube que está interessado, está disposto a dobrar o salário, é preciso que realmente o
clube chegue à frente e pague. É preciso que realmente o clube chegue à frente e chegue a um pré-acordo com o jogador. E aí muitas vezes o jogador se torna em rebeldia, recusa-se a treinar, viaja para o seu país de origem, tal como já nos aconteceu com o Black. E aí é muito importante que o clube saiba manejar a situação de forma adequada, pois não é denegrir a imagem do jogador na praça pública, porque já não estamos no século passado, temos que chegar aqui a um ponto negocial. As pessoas são profissionais e as pessoas são adultas. Se assinaram um contrato têm que o cumprir, mas se o jogador também não tem interesse em continuar a jogar pelo clube, o clube não pode ficar com um ativo, principalmente tão avultado como Enzo Fernandes, a desvalorizar ou no banco ou afastado do plantel principal, e aqui teria que vender. Aqui onde o Benfica errou foi não salvaguardar o futuro, porque o Benfica continua bastante ativo em primeiro lugar do campeonato e com uma eliminatória da Champions bastante importante para jogar, e com condições este ano de chegar bastante longe na Champions League, o que poderá trazer também bastante dinheiro, e aqui na minha opinião o Benfica falha. Quando olhamos para o futuro e para o plantel do Benfica, existem algumas soluções para jogar na posição de Enzo, mas não vou falar delas neste vídeo, pois eu irei fazer um vídeo sobre o fecho de mercado e as opções do Benfica para o restante fase da época, ou seja, quais serão as soluções para jogar em cada uma das posições. E para finalizar, há uma coisa que é bastante importante e que o nosso presidente Rui Costa frisou bastante bem e até Roger Schmidt na conferência de imprensa após o jogo com o Aroca. No Benfica só podem estar jogadores que querem jogar no Benfica, que sentem o peso da camisola do Benfica e que sentem orgulho em jogar com a camisola do Benfica. Por ter jogadores que estão no Benfica só por dinheiro, só por mostrar-se ou então só para poder saltar para um clube maior, isso não é o que é o Benfica. O Benfica não é um trampolim. Como disse o presidente do River Plate, o Benfica é um grande trampolim e é um bom ponto de sobrevenda de jogadores para a Europa. Não, o Benfica é um grande clube, é um clube com história e para tal, os jogadores que representam o Benfica têm que estar de corpo e alma no Benfica. Não queremos cá mercenários, queremos jogadores à Benfica e para o Benfica. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!